Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje do nosso Laravel, nós vamos trabalhar com o deletar um registro do banco de dados, tá bom? Então, a gente vai dividir esta nossa aula em duas partes. A primeira parte em que a gente vai exibir um formulário de confirmação, então, vamos supor que o usuário ele queira apertar num linkzinho que vá deletar um registro. E aí a gente quer exibir para ele um formulário onde ele vai confirmar se sim, se ele quer realmente deletar, ou se não, ele vai cancelar e não vai deletar. Como segunda parte da nossa aula, nós vamos então receber os dados que o usuário realmente quer deletar, né, após essa confirmação desse formulário, e aí nós vamos então executar no banco de dados, né, a funcionalidade para deletar realmente aquele registro do banco de dados, tá bom? Então, assim como a criação de um registro nós dividimos em duas partes, a primeira parte que foi criar um formulário e enviar para o usuário para que ele preencha os dados, e a segunda parte receber os dados e salvar no banco de dados. Agora, da mesma forma, a primeira parte vai ser gerar um formulário para o usuário, em que ele vá confirmar se ele realmente quer deletar, e aí sim, né, então uma outra rota para receber os dados do registro que vai ser deletado e aí executar isso no banco de dados. Vamos lá. Bom, a primeira parte que a gente vai fazer nesta aula é criar então as rotas, né, a partir daquele nosso padrão de rotas, né, algumas delas nós já criamos, né, então nós já criamos a rota para listar atividades, para criar atividades, para armazenar os dados da atividade, né, para exibir os detalhes de uma determinada atividade. Nós ainda não fizemos a edição de um registro, que também se envolve duas rotas, e agora a gente vai fazer a de deletar, tá? A roda de deletar, eu não tenho dividido, né? Segundo o padrão que a gente tem aqui, não é dividido em duas partes, dois tipos de rotas. A gente só tem a rota delete mesmo, que é para deletar de fato o registro no banco de dados. Mas a gente vai criar uma outra rota, então, que é para a gente construir aquele formulário em que a gente vai pedir a confirmação, né? A gente não quer simplesmente sair deletando o registro com cliques, né, que às vezes nem são tão intencionais, né? Então, sempre que houver esse clique, a gente vai perguntar para o usuário se realmente ele quer deletar, para daí sim a gente acionar aquela rota delete, tá? Pois bem, então nós vamos então criar duas rotas. A primeira delas vai ser uma rota do tipo get, tá? Em que a gente vai receber barra atividades, barra o ID do registro que vai ser deletado, barra delete, para a gente indicar, né, para a gente saber que ó, o cara quer deletar um registro. E aí, a partir disso, a gente vai chamar o método delete lá no nosso controller, que vai ser responsável por criar aquele formulário para nós, tá bom? E a última rota aqui, é a rota realmente do tipo agora delete, já não é mais uma rota do tipo get, tá? Em que eu vou receber barra atividade barra ID e agora sim eu vou chamar o método destroy, que é o método que realmente vai executar, né, né, a exclusão do registro no banco de dados, tá bom? Vamos lá então. Primeira parte, nós temos que exibir o formulário pedindo a confirmação. Deixa eu só verificar, vou voltar um pouquinho. Deixa eu só verificar se o código que eu tenho aqui, ele já contém aquela rota, tá? Então, vou abrir aqui. Ó, aqui eu já tenho a rota, ó. Vou aumentar um pouquinho para vocês visualizar, né? Então, route get barra atividade id delete, né? Para deletar. E aí eu estou chamando na atividade controller, né? O método delete, tá? Agora, se vir a rota do tipo delete, né? E aí barra atividades barra id, eu quero chamar o método destroy no controlador lá na atividade controller, tá? Vou abrir lá o nosso controller para a gente ir olhando o que está acontecendo, tá? Na atividade controller, então, o primeiro método que eu estou trabalhando com vocês é o método delete. Aqui, ó, delete, tá? Vamos lá. Agora vamos seguir pelo slide, daí depois a gente retorna ao código, tá? Bom, vamos lá.
Então, quando chamada executada aquela rota, eu quero criar um formulário bem curtinho. Eu simplesmente vou perguntar para o usuário: você realmente deseja excluir o registro tal, né? Então ele pode mostrar o ID do registro, ou o título do registro, enfim, né? Mas o fato é que ele vai buscar daquele acionamento daquela rota, ele vai buscar o registro e vai criar um formulário perguntando se realmente o cara quer deletar. E aí, naquele botão do formulário, a gente vai enviar os dados chamando então a outra rota que vai realmente executar, né, a exclusão. Tá? Bom, vamos lá. É um código extremamente simples, então a gente vai receber o ID do registro que vai ser deletado, né? A gente vai recuperar aquele registro, atividade dois pontos find ID. Estou armazenando na variável obj atividade esse registro que vai ser retornado, né, do banco de dados, e eu estou criando uma view chamada delete.blade.php dentro da pasta atividade, e eu estou enviando este dado, né, obj atividade, lá para a nossa view, e lá na view vai ser chamado o campo atividade, tá bom? Aqui a gente consegue ver no código que isso já está implementado, né? Então, eu estou buscando o registro, estou guardando na variável, estou chamando a view como primeiro parâmetro, estou enviando o dado lá para a nossa view como segundo parâmetro, tá bom? Então, isso aqui já está sendo feito. Dando a sequência, a gente tem que construir, então, aquela nossa view. Então, eu vou lá procurar a nossa view, pasta resources, pasta views, atividade, delete, né, delete.blade.php, tá? Olha só, extremamente simples. Eu estou criando um formulário muito simples aqui. Este formulário, ele vai ter simplesmente um action, né? Então, como que vai ser, qual vai ser a rota que vai ser executada caso, né, o cara realmente queira excluir. Então, vai ser executada a rota barra atividades, barra atividade ID, que ele vai montar, né, o link, né, a rota. Aqui, a gente coloca o método post, tá? Porque eu quero enviar esses dados de uma forma oculta para o servidor, tá bom? Mas, por baixo dos panos, a gente vai ter alguns segredinhos aqui, né? O primeiro deles a gente já conversou, que é para a criação de um token de segurança. E agora eu tenho um cara novo aqui que vocês não conheciam ainda, que é aqui method field delete. Então, ele, por via de regra, ele vai enviar os dados através do método post, mas por baixo ele vai estar enviando os dados através de um método delete. O Laravel vai reconhecer este cara aqui como um delete, tá bom? E aí eu tenho um parágrafo lá que vai ter o texto. Você realmente deseja excluir o registro tal, né? Lembrando que lá no controller a gente enviou como atividade. Então aqui eu também vou chamar atividade, tá? E um campo para submeter o formulário, né? Um botão input escrito deletar. Então, quando o usuário apertar o botão, a gente vai então chamar esta rota utilizando o método delete. Bom, extremamente simples. Vamos descer aqui. Vai ter que aparecer isso daqui. Eu vou habilitar o servidor aqui para a gente rodar. Tá ligado o servidor. Vou visualizar agora aqui as atividades. Deixa eu abrir o navegador, localhost 2.8000 barra atividades, tá? Olha só, eu já criei um link aqui, ó, para criar para nós essa abreviação, né? Então a gente clica aqui, ele já vai nos levar lá para aquela área da exclusão, né? Mas eu poderia ter inserido aqui direto, né? Atividades barra 5 barra delete, né? Com isso, então eu estou acessando aquela rota que vai nos mostrar aquele formulário. Eu posso, inclusive, ver o código-fonte aqui para a gente visualizar como é que ficou isso daqui, tá? Olha só. Lá no HTML, lá que vai rodar no navegador do usuário, vai ficar então o action barra atividades barra 5, método post aqui,
E aí ele tem aqueles campos ocultos. O primeiro deles vai ser aquele token de segurança e o segundo vai ser aquele que vai definir que o método vai ser o delete, tá? Então, por baixo dos panos vai ser criado esse HTML para o usuário. E aí, se eu apertar o deletar, aí realmente eu vou deletar, tá bom? Não vou apertar agora, para a gente continuar olhando a sequência aqui do nosso código. Bom, a segunda parte, então, vai ser a parte que eu vou receber os dados do formulário e realmente eu vou deletar estes dados no meu banco de dados, tá bom? Vamos lá. Nós já tínhamos, então, criado a rota, né? Então, tá aqui a rota do tipo delete. O nome da rota vai ser barra atividades barra o ID do registro. E eu quero chamar lá no nosso controller o método destroy, tá? Ok? Indo lá no nosso método destroy, lá no nosso controller, vou descer um pouquinho aqui, a gente está efetivando, né, a exclusão daquele registro. Então, nós estamos fazendo o seguinte, eu estou recebendo o ID do registro que eu quero deletar, e aí eu estou buscando ele, estou dando um find aqui nesse registro, né, dando um find naquele registro. Esse é outro método, find or fail. Ele pode, caso falhe, ele não vai travar, mas eu poderia ter botado um find aqui também, que a gente já conhece, tá bom? De deixado find. Então, estou recuperando o registro que tem aquele ID, estou guardando esse registro na variável obj_atividade, e agora eu estou realmente executando a exclusão daquele registro, tá? Objeto atividade, delete, estou passando o ID lá do cara que eu quero deletar, tá bom? Até deixa eu dar uma olhadinha. Vou botar aqui. Laravel Eloquent Destroy. Aliás, deixa eu botar aqui. Delete. Delete. Tá? Eu vou procurar aqui. Eu acho que eu nem preciso passar aquele parâmetro para chamar o delete. Ó, nem preciso, ó. Eu posso passar ele simplesmente sem nada, porque eu já capturei o registro, né? Eu já capturei ele aqui, então eu nem precisaria colocar o ID para deletar. Ele já vai deletar por conta, tá bom? Aí, beleza, depois de cometer né, esse delete, essa exclusão desse registro, eu quero redirecionar, nesse caso aqui é só para a gente dar uma sequência, né? Porque eu preciso tirar o cara daquele formulário que ele recém submeteu e levar ele para outro lugar. Então, eu quero que ele retorne para o barra atividades e eu quero mandar, né, no campo sucesso, né, uma mensagem escrita atividade excluída com sucesso para a gente informar que aquela exclusão ocorreu de uma forma correta, tá bom? Vou descendo aqui pelos slides, né? Então, nós tínhamos criado a rota, depois nós criamos o método destroy, que ele vai buscar aquele registro, vai deletar aquele registro e vai mostrar a mensagem de sucesso, tá? E aí a gente consegue verificar isso daí acontecendo. Vamos lá, tá? Então, vou abrir aqui de novo, vou até voltar, que a gente tem outras, ó, atividade tal, quero deletar. Nessa aqui, atividade 6, ó, vou clicar em deletar. Então, ele mostrou, você realmente deseja excluir o registro 6? Aí eu vou submeter esse formulário, deletar, tá? Ele já me redirecionou para a lista de atividades. Ó, para mim ele não me mostrou aqui a mensagem de sucesso, mas ele já excluiu o registro, ele não apareceu mais para mim, né? Inclusive, se eu colocar aqui atividades barra 6, ele não vai achar. Cara, a gente não colocou aqui nada para indicar que não existe o registro, então ele está mostrando um erro aqui, né? Mas o fato é que aquele registro foi excluído de fato, tá bom? Deixa eu ver o porquê lá no nosso list.blade.php, né, que é o arquivo em que eu mostro, né, os sucessos, enfim, né? Vamos ver se a sessão teve sucesso. Success. E será que não mostrou a mensagem de sucesso? Não sei, deve ter algum. Deixa eu ver. Vou lá aqui. Ah, peraí. Já vi o que é. Faltou um C lá
um C aqui, ó. Ah, agora sim, né? Beleza? Salvei aqui, tá? Eu vou tentar excluir outro registro aqui agora, tá? Então aqui a gente tem a lista de atividades, só temos duas. Eu vou excluir a primeira aqui, que é a número 5. Você deseja excluir o registro 5? Sim, desejo. Deletar. Beleza, agora ele apareceu. Atividade excluída com sucesso. Tá bom? Então, a gente conseguiu entender este método de exclusão. Muito simples, bem tranquilo, tá? Peço agora que vocês implementem as mesmas funcionalidades, né, ou a mesma funcionalidade para mensagem, tá? E acho que tá tranquilo, tá bom? Valeu, muito obrigado, grande abraço.